Salve, rapaziada, aqui quem vos fala é Henrique Santos, tá? Mais conhecido também como Doutorachismo, né? Conhecido não, né? Mas o nome tá aí, né? O nome do canal. Pra quem não sabe, eu sou primo do Ryan Santos, tá? O grandíssimo filósofo do Brasil na atualidade. E como ele me deu essa dica, eu adoro essa dica de postar sempre sobre uma situação complicada, né? Situações adversas, polêmicas, geram views. Então vamos falar dessa maravilhosa seleção brasileira. Primeiramente aí, um grande jogo do Haaland, né? Um grandíssimo jogo do Haaland, já esperava, sou brasileiro, torci, fiquei bastante emocionado na oportunidade do Endrick, logo após ele entrar ali, aquele lance que o Vini deu nele ali, eu falei, aqui era gol, dei até emocionado, dei aquele gritinho bem másculo, mas infelizmente não aconteceu gol. E para falar a verdade, eu diria que assim, o MVP óbvio, o Haaland, mais o Nyland, né, se eu não me engano, o goleiro da seleção da Noruega, é absurdo, simplesmente o cara foi sensacional. Enquanto o Alisson, né, o Alisson é o Alisson, enfim, tenho muito para pontuar sobre o Alisson, mas Gabriel Magalhães também jogou bem, tá? Um bom zagueiro, mas infelizmente ali no erro dele acabou acontecendo o primeiro gol. Enfim, situação complicada, né? Mas acredito eu, se a seleção tivesse jogado com a garra daqueles finaizinhos, aqueles 8 minutos finais ali, acredito que teríamos capacidade de competir, não sei se ganharíamos, mas teríamos a capacidade de competir. Minha opinião também, aquele juiz, que juiz fuleiro, né? Vários lances agressivos tiveram de ambos os lados durante o jogo e ele só foi dar o primeiro amarelo, o jogo quase acabando, nunca vi isso na minha vida. Enfim, eu acho que é porque é questão de Copa e tem essa questão de pendurar jogadores, de que acabam que os juízes deixam as coisas rolar sem dar cartão amarelo, apenas dando uma falta, uma coisa que acontece também bastante na Premier League, né? Enfim, uma sensação de merda, né? De perder, mesmo não tendo muitas expectativas, mas é uma sensação de merda, né? Ser brasileiro é complicado. A gente, esses dias aí a gente teve a Fúria na semifinal de Major. Semifinal? A Fúria foi final ou semifinal, Tony, contra Falcons? Final, né? Tivemos aí a Fúria na final contra Falcons, tenebrosa. Ser brasileiro é uma merda, né? Porque, é sempre quase. Nesse caso nem teve o quase, né? Quer dar sua opinião sobre Dá sua opinião aqui pra gente sobre o jogo. Você que estava assistindo comigo, não acompanha muito futebol. Qual que é a sua opinião sobre o jogo aí? Eu não tenho muito esse conhecimento bélico da qualidade esportiva aí do futebol, não vejo muito, não tenho experiência, mas que eu vi aí foi uma excelente performance da zaga do Brasil aí, excelente performance, eles jogaram bem, tentaram neutralizar o Haaland bastante aí nesse jogo durante os 80 minutos que eu vi, só que na chance que o Haaland tinha, ele aproveitou, e o ataque do Brasil teve, eu não contei todas, mas eu senti que teve pelo menos umas 6, 7 aí, que estavam na bola no pé do Vini com oportunidade para jogar pra Não alguém. que era gol, né? Mas pelo menos dava pra chutar pro gol. Tinha como tentar aproveitar melhor a bola, melhorar a posição, tentar tocar para alguém, fazer um cruzamento, mas o Vini Júnior queria muito fazer esse jogo dele. E ele não queria, eu acho que ele não queria a vitória, ele queria o gol. Ele queria o gol dele. Minha opinião aí, esse jogo do Vini. O Vini Júnior, ele fez bons jogos pela seleção brasileira, mas ele tem esse mesmo problema que o Rafinha, né? Ele e o Rafinha, eles têm esse problema. Principalmente o Rafinha, tá? Mas ele também tem esse problema. A inconsistência como jogador é um clima terrível. Você precisa do Vini e ele some. Então assim, cara, coisas proveitosas que a gente tira dessa Copa. Primeiro, o Ryan. Cara, que jogador, Ryan. Assim,
fui surpreendido pelo Ryan, né, que acabou havendo a lesão do Rafinha, e aí o Ryan veio a substituir alguns jogos atrás, e aí desde então se tornou o titular aí, joga muito, tá? Fez muito bem a posição dele, inclusive posições que não era dele, ele vinha fazendo dentro de campo. Quem sou eu, né? Estou falando aqui do meu não é cárcere, como é o nome? Esqueci o nome da palavra, Esqueci também. Esqueci o nome do meu cativeiro aqui no Paraguai. Então, assim, quem sou eu para falar alguma coisa, né? Nunca joguei bola, e aquela velha frase, jogou onde, né? Mas, assim, na minha concepção, Carlo Ancelotti poderia ter aproveitado muito melhor os jogadores que ele tinha. O próprio Danilo, que teve a oportunidade de jogar só agora, né? O próprio Endrick, que teve pouquíssimos minutos na Copa. Assim, um gosto amargo na boca como torcedor, mas a seleção norueguesa, ela é muito engraçado, né? Porque só tem 2 jogadores, apesar do Odegaard não ter jogado tão bem, é um jogador de alta classe, né? A gente vê ele jogando com os melhores do mundo. Não teve um bom desempenho, mas teve muita ativação, né? Sempre que ficava difícil, os caras não sabiam o que fazer, tocavam a bola nele, mas ele não foi muito criativo, né? O próprio Berg ali na função no meio de campo foi muito mais criativo no jogo, mas de qualquer forma ali o Haaland desbalanceou completamente, e a sensação que fica é de tipo assim, ser brasileiro é uma merda, e que talvez da próxima vez a gente possa aproveitar mais nossas joias, jogadores mais novos, né? Talvez, não sei, ter aproveitado melhor o Endrick, o próprio como é o nome dele? O rapaz de trança, dread, se eu não me engano, que entrou junto com o Neymar. Camisa 17, não? Então, assim, são vários jogadores. O próprio Ederson poderia ter tido mais tempo de jogo, poderia ter jogado mais. Não estou falando que o Casemiro seja ruim, ele tem esses picos, essa consistência. Eu acho que o Fabinho poderia ter tido mais oportunidade de jogar em alguns momentos, principalmente aí nos momentos em que o Casemiro estava ali para ser pendurado. Eu acho que poderia ter aproveitado um pouco melhor, ou um pouco até antes a substituição, se quisesse começar jogando o Casemiro. Mas a sensação é que, assim, talvez da próxima Copa a gente via com mais juventude, mais jogadores novos, porque essa seleção ali nos 8 a 10 minutos finais foi sensacional. É isso que a gente esperava. Talvez se a gente tivesse jogado com essa gana, teria sido mais competitivo, porque a sensação desse 2-1 é que se a Noruega tivesse, se esse gol tivesse saído antes, talvez poderia ter sido um hat-trick do Haaland, talvez poderia ter tido 4, 5 gols. A sensação que eu tinha era essa, é que como a posse de bola da Noruega era tão grande, parecia que se encaixasse um gol ia vir 2, 3, 4, 5, 6, que ia ser, paulada. Mas a sensação amarga é essa, de tipo assim, tomar 2 gols e aí resolver jogar, sabe? Resolver jogar depois que o jogo já acabou. Então, assim, poderia ter um pouco mais de cuidado, jogar desde o início, com garra, com vontade, mas ser brasileiro é isso. É sofrer, ficar nesse quase. E, bom, quero ver o que é a opinião do povo, né? O que as pessoas vão falar. Inclusive aqui soltaram muitos fogos de comemoração, né? A vitória da Noruega. Enfim, é um pouco engraçado, mas espero aí que a Inglaterra passe, né, contra o México agora, e acredito eu que o Harry Kane vai fazer um jogo muito melhor do que... Não estou dizendo que o Matheus Cunha seja ruim, tá? O Matheus Cunha é um jogador muito bom, e eu só acho que a posição que ele tá, ele não favorece. Ele é um cara meio que ele foi flexibilizado ali. Eu não acho que a área ali mesmo de como centroavante, falso 9, seja... Entendeu? Eu acho que falta um Harry Kane na nossa seleção, falta um Haaland, faltam centroavantes no futebol atual, mas no geral eu acho que ele ficou numa posição ali um pouco delicada para o que ele tem a oferecer tecnicamente no futebol dele. Enfim, uma opinião aí de um ninguém, mas um torcedor aí que torceu cético, né? Torceu esperando o pior,
vi um futebol que encanta nos últimos 9 minutos, 8 minutos, mas poderiam ter sido pelo menos 60 minutos de futebol cativante, com vontade, brigando, querendo, e também que juiz fuleiro, hein? Pelo amor de Deus, não apita falta, deixa os caras se bater, pô, faltou um pouco, né? Acho que o pênalti não ia marcar. Então, quando eu vi a cotovelada, eu pensei assim, talvez ele não marque, porque tava assim, vários lances ele não tava marcando, e eu senti que ali no momento que o Neymar bateu no Odegaard, meio que virou a chave, sabe? Depois daquele cartão amarelo, eu acho que ele começou a entender que se ele não controlasse, talvez ia sair porrada em cima ali no campo. Então, que situação triste, né? Espero aí que a França ganhe, né? Eu acho que se a Inglaterra passar, ela não tem chance nenhuma de ganhar da França. Mas, e assim, eu não sou nenhum hater da Argentina, mas não queria que a Argentina ganhasse a Copa novamente. Então, na minha concepção, seria melhor uma França ganhando, ou talvez, se existe um mundo, uma Inglaterra ganhando aí, né? Enfim, fica aí. Pra quem que você quer que ganhe a Copa aí desses times que sobraram? Os que tem nível aí, né? Talvez Bélgica, não sei. Não tem como saber. O futebol é imprevisível, né? Diz aí qual que é o time que você acha que você vai ganhar, qual que é a sensação de ser brasileiro, como que você se sente após essa derrota. Se você teve essa sensação amarga, igual eu, queria ver coisas diferentes. A gente sempre quer ver coisa diferente, né? Isso é normal, acho que cada um temos nossa opinião e a gente quer ver baseado no escopo de visão que a gente tem. Então, infelizmente, aí eu acabei querendo ver coisas diferentes, né, de jogadores mais novos aí, mais tempo de jogo pro Endrick, talvez um Fabinho aí, o próprio Ederson tendo mais tempo de jogo, podendo jogar antes, talvez. Enfim, não sei, a gente não tem como saber o que o Carlo estava testando, o que eles estavam treinando, mas sensação amarga, né? Temos aí a próxima Copa aí. Não teremos Neymar, né, provavelmente, talvez não teremos Casemiro, não sei, provavelmente não teremos Marquinhos. Vai ser uma seleção, espero que seja uma seleção nova, atualizada, com jogadores, temos muitos jogadores aí jovens despontando, jogadores, o próprio Estevão, que eu não sei se é uma lesão, que ele não estava na Copa, mas despontado, vários jogadores despontados aí, principalmente jogadores do Brasileirão aí, gurizada nova, 17 anos aí, muito boa, quero ver jogadores novos. É uma sensação muito parecida com a do Irã, né? Tem um amigo meu iraniano no Telegram, que ele fala assim que a sensação dele é que o técnico do Irã, ele fica muito focado nos bons jogadores que hoje estão para aposentar com 30 e poucos, 40 anos. E ele tem a sensação de que vários jogadores, inclusive jogadores que jogam no futebol árabe, poderiam estar tendo mais oportunidade de tempo de jogo, jogar. Então, a sensação que eu tenho é muito parecida com a dele. Eu queria mais jogadores novos, eu queria um futebol mais jovial. Eu quero gente com garra, é a minha sensação como torcedor. Mas qual que é a sua? Me conta aí, deixe seu comentário, me xinga se você achar que eu tô falando um monte de merda, afinal, quem sou eu, né? Comenta aí, se inscreve, porque vai ter sempre coisa boa, polêmica, interessante. Deus nos abençoe e até o próximo vídeo.